No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que podem estar atrapalhando o seu crescimento. A primeira delas é o medo de errar. O medo é um sentimento necessário para a nossa sobrevivência, pois ele nos protege em certas situações. No entanto, o medo exagerado pode atrapalhar o nosso progresso. Tudo, na verdade, em nossa vida tem que ser em equilíbrio. Nada demais presta, né? Tem um ditado que fala isso, e realmente, nada demais é saudável. E aí o que acontece? Muitas vezes nós temos medo por conta do julgamento dessas pessoas, do que as pessoas vão dizer de nós ao tentarmos e não conseguimos logo. Só que a gente tem que compreender que ninguém nasce sabendo de todas essas coisas e que é um processo na vida. Esse processo já começa quando a gente nasce e aí a gente aprende a andar, a gente aprende a falar. E isso vai acontecer pro resto da nossa vida. É crescimento, passo após passo. E esse crescimento, ele nos permite errar. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Nós estamos aqui realmente para progredir, para crescer. E errar é natural, faz parte da vida. Se a gente parar para pensar, hoje a gente vive em uma era que a tecnologia, né, tomou conta de tudo. E para que hoje a gente tivesse a tecnologia, quantos erros foram cometidos para que hoje a gente tivesse tudo que nós temos hoje? E se essas pessoas que erraram desistissem, porque não deu certo da primeira vez, não deu certo da segunda, não deu certo da terceira, quarta, quantas invenções só foram acertadas? Eu não falo nem acertadas, né? Mas quantas invenções de fato só foram concluídas depois de vários erros? E aí sim veio o êxito. A gente pode ver o avião que foi feito, na verdade tudo, a energia, geladeira, tudo que nós temos hoje, para que hoje nós tivéssemos isso. Não foi de uma hora para outra e não foi simplesmente dando no primeiro acerto, na primeira vez que tentou, fez. Não. O erro ele é necessário, ele é um crescimento. E quando a gente erra, a gente pode parar e ver, não, olha, se eu fiz dessa maneira e não deu certo, talvez se eu fizer dessa outra maneira, pode dar certo. Então, eu acredito que o erro é uma porta, é um caminho que se abre de novas expectativas, de novos rumos que a gente precisa tomar em nossas vidas, que a gente precisa decidir. E tudo isso traz um crescimento tão grande quando a gente se permite tentar, errar, reorganizar de novo, quantas vezes for necessário. O que a gente não pode é desistir, porque errar é humano e sempre vai fazer parte de nossas vidas. A gente nunca vai ter todas as respostas para tudo e a gente também nunca vai saber de tudo. É crescimento e é aprendizado. Então assim, não tenha medo de errar. E se tá com medo, vai com medo mesmo. É assim que muitas pessoas vão e no meio do caminho vai tomando direção, vai acertando o rumo. E quando vê, através de pequenos passos, de erros, mas que não desistiu, consegue alcançar os propósitos, os sonhos, os objetivos. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo e não se preocupe com julgamentos alheios. Muitas pessoas que podem te julgar pelos seus erros, pelo caminho que você está buscando trilhar, são pessoas que na verdade não têm coragem de buscar os próprios sonhos. E aí fica olhando a vida dos outros e buscando faltas e defeitos, quando ela poderia estar focando na própria vida e buscando também um crescimento e um caminho de conquista. A segunda coisa é a comparação excessiva. A comparação, ela faz parte da natureza humana. Observar as conquistas dos outros pode te servir de inspiração. No entanto, quando você se compara de uma forma excessiva, isso pode te causar frustrações e fazer com que muitas vezes você se paralise e não consiga ter um crescimento, não consiga ter nenhum resultado por conta de comparações que
na maioria das vezes, na verdade, são comparações injustas. Por que eu estou falando que são comparações injustas? Porque o que as redes sociais traz é uma vida perfeita, uma vida de contos de fadas e que a gente sabe que realmente não existe, porque as pessoas só postam ali seus melhores momentos. É como se a gente fosse no teatro, assistir um espetáculo e o que a gente visse, na verdade, é o palco, onde está se ensinando tudo, mas os bastidores a gente não tem acesso. Então a gente não sabe o que aconteceu ali nos bastidores, quantas vezes foi necessário ensaiar para que aquela apresentação saísse perfeita. Da mesma forma é na vida. Então, muitas vezes, a gente está ali se comparando excessivamente com aquelas pessoas que postam uma vida perfeita e que na verdade não é aquela vida perfeita, porque todo mundo tem seus desafios, tem seus obstáculos. Tem dia que a gente acorda super alto astral, mas tem dia também que a gente acorda desanimada, tem dia que a gente precisa descansar um pouco. Isso aí faz parte da vida de todo mundo, então não se engane. Muitas vezes o que a gente está vendo ali nas redes sociais, muitas vezes não, na verdade é só pequenas partes da vida daquelas celebridades, daqueles influenciadores. Então a gente não precisa se comparar com outras pessoas. Lógico que às vezes é bom a gente ver algumas histórias de superação e ver aquelas histórias como inspiração, para a gente não desistir, mas para a gente buscar cada vez mais alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. E não aquela comparação de que as pessoas conseguem fazer tudo, que as pessoas não se cansam, e a verdade é que não é isso. Na verdade é que às vezes a gente precisa aprender a organizar, a ter prioridades em nossa vida, e aí é isso que vai fazer com que a gente tenha bons resultados, é aprender a se organizar e ter prioridades. As pessoas que conseguem alcançar seus sonhos, seus objetivos, não é porque as coisas foram fáceis na vida, é porque elas focaram, correram atrás e não desistiram. Focar, correr até alcançar o objetivo. Então a gente não precisa estar se comparando com ninguém. A nossa comparação deve ser entre nós mesmos, né? Eu falo de se comparar hoje para que amanhã possa ser melhor que hoje. E cada dia crescer mais um pouco nesse degrau, crescendo, e a nossa comparação tem que ser essa, da gente mesmo. Olha, hoje eu aprendi algo novo, amanhã eu vou buscar aprender mais e mais, e assim a gente vai crescendo pouco a pouco. Então, não desistam das suas metas, dos seus objetivos. Não se compare com outras pessoas, porque todo mundo tem seus dias bons e seus dias ruins. Todo mundo tem suas qualidades e também tem seus defeitos. Então, não deixe que esse erro venha atrapalhar o seu crescimento. O terceiro é carregar mágoas. Muitas pessoas carregam um peso desnecessário que poderiam já ter se libertado há muito tempo, carregando mágoas. Vão desculpando aí que o cachorro agora da vizinha começou a latir e aí vai ter um pouquinho de barulho de cachorro. Mas eu acredito que o conteúdo está bem interessante e se vocês estão gostando, eu peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos falar mais um pouco sobre carregar essas mágoas. Esse tempo que você está ali com mágoa no coração, com rancor, você poderia estar focando em outras coisas, até para alcançar seus objetivos, dando os passos para viver coisas maravilhosas, grandiosas, em vez de estar ali se roendo por dentro, guardando mágoa, peso, que isso só vai fazer com que você adoeça de uma certa forma. E esse sentimento também pode até causar doenças, não só emocional, mas como outras doenças para o nosso corpo. Então, não é interessante ficar focando em coisas que já passaram, ressentimentos, porque a gente precisa entender que o nosso presente é uma dádiva de Deus. Talvez por isso que o dia de hoje se chama presente, porque é o que a gente pode viver. Então a gente precisa fazer do nosso presente valer a pena, para que a gente tenha um futuro melhor, um futuro de qualidade. E se a gente fica guardando mágoa, a gente não consegue, primeiro, ter uma vida saudável, ter uma vida em equilíbrio.
E se outras pessoas que nos magoaram, te magoou, fez algo e realmente não foi legal, eu não estou aqui tirando a culpa da pessoa, não. Mas eu tenho aprendido que muitas vezes não, sempre a gente precisa deixar o julgamento para Deus. A gente precisa entender que a pessoa mais importante da nossa vida precisa ser nós mesmos e que nós não precisamos deixar que outras pessoas adoeçam a nossa mente e o nosso corpo. A gente precisa cuidar de nossa mente e do nosso corpo. Aprenda a perdoar, não porque outras pessoas merecem, mas aprenda a perdoar por você mesmo, para que você possa ter uma vida com mais saúde, com mais leveza e você consiga alcançar os teus objetivos, as tuas metas, para que o seu corpo ele possa ser habitado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vai nos guiar a tomarmos decisões sábias para a nossa vida. E algumas vezes não vai ser fácil liberar essas mágoas, liberar o perdão, mas à medida que você buscar pedir orientação a Deus, que você buscar se colocar também às vezes no lugar do seu próximo, entender também que nós também não somos perfeitos, que às vezes a gente erra também, que às vezes a gente precisa também ser perdoado por outras pessoas, a gente consegue olhar isso de uma maneira mais leve e entender que nós precisamos estar na nossa essência se a gente quer alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos, se a gente quer conseguir realmente ter uma vida plena e não simplesmente viver por viver, mas viver nesse mundo e fazer a diferença e ter uma vida feliz. Uma vida feliz não quer dizer que a gente não vai ter alguns desafios, obstáculos, não, mas é que a gente, ao estar nesses desafios e obstáculos, a gente vai conseguir tirar lições de aprendizado e conseguir passar por eles quando a gente confia e a gente caminha, é passo após passo, passo após passo. Às vezes a gente tem que parar, às vezes a gente tem que recuar, às vezes a gente acelera os passos, a gente diminui, mas a vida é isso, é um processo de aprendizado. E aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa porque parece que quando eu decidi gravar, parece que a rua toda começou a fazer zoada e barulho, mas é assim mesmo. Desafios e obstáculos a gente encontra em nossas vidas, mas que a gente não pode querer desistir por conta disso, que todo mundo encontra desafios e obstáculos, que faz uns ser vencedores e outros não, a perseverança, não desistir e a constância. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se fez algum sentido, se vocês aprenderam, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.